O nosso programa recebe hoje o prefeito em exercício, Juscelino Ferraz. Seja bem-vindo, prefeito, ao Bom Dia Joaçaba. Bom dia, Evandro. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e eu estou aqui à disposição para falar um pouco sobre esse período que eu estou passando como prefeito em exercício. Quer dizer, eu estou prefeito num período de 22 dias no município de Joaçaba. Ferraz, como avalia esses 22 dias que vai ficar à frente do Poder Executivo? Olha, foi uma experiência fantástica. Eu posso dizer que aprendi muito. Eu já trabalhei no Poder Executivo por 3 oportunidades como secretário municipal, então eu já conheço o setor executivo, isso também é importante. Eu, no momento, sou vereador como presidente da Câmara de Vereadores e estou prefeito nesse período. Foi uma experiência ímpar. Eu consegui verificar em loco todos ou quase todos os problemas que Joaçaba enfrenta, desde da área do centro, como os bairros, bem como o interior do município. Consegui empreender um pouco o meu ritmo de gestor, evidentemente que isso só seria com prazo de médio prazo e longo prazo, para que você pudesse estar fazendo isso, mas consegui ser um prefeito diferente nesses poucos dias. Eu atendi a população, eu estive na rua, eu estive nos bairros, eu visitei o interior, eu visitei as obras, visitei também aonde nós já temos as questões prontas, como por exemplo alguns ESFs, eu consegui visitar algumas escolas e percebi em loco como funciona a administração municipal de Joaçaba nos dias de hoje. Para mim foi muito grato, conseguimos fazer algumas realizações e isso é muito importante. Joaçaba tem muito o que fazer e com boa vontade, com equipe, com determinação, com planejamento, controle e organização, Joaçaba é uma cidade bem viável de ser administrada. Você abriu mão de concorrer a vereador esse ano, por estar no cargo. Qual é o seu projeto para o futuro? Olha, eu abri mão não que fosse um desejo primeiro. Eu, quando assumi, eu esperava ser prefeito por 12 dias, ou seja, até dia 1º no fim do dia. No entanto, com a viagem do prefeito ao exterior e o vice tendo outras atividades fora do estado, eu não poderia abandonar o município de Joaçaba, porque eu teria que me exonerar do cargo de prefeito e também me exonerar do cargo de presidente da Câmara de Vereadores. E eu não abriria a mão em nenhuma hipótese deixar de ser presidente da Câmara até 31 de dezembro, ao qual eu fui eleito pelo voto dos senhores vereadores, por sua maioria. Por isso, eu fiquei prefeito, fico até dia 11, e depois disso, eu sei que por uma força de lei eu sou inelegível a vereador. No entanto, às vezes uma porta se fecha e 2 se abrem. Com essa possibilidade de eu não poder mais concorrer a vereador, eu estou colocando meu nome à disposição para um cargo maior, para ser prefeito ou vice de Joaçaba. Mas entendo também que o candidato, independente da coligação que se faça, ele deve passar pelo crivo da população, através de uma pesquisa de aceitação e rejeição. O melhor saldo deve ser o candidato a prefeito e o segundo a vice. Eu estou à disposição, o meu nome está à disposição, no entanto, eu não preciso ser prefeito e nem vice de Joaçaba. Eu gostaria de ser para servir, porque eu tenho profissão. Eu sou professor universitário e eu sou também publicitário. Mas entendo que eu tenho muito o que colaborar e o que participar com o desenvolvimento de Joaçaba. Falando, Juscelino, nos vereadores, desenvolver Joaçaba, e agora o senhor está com a caneta na mão, já que nas redes sociais aí anda o comentário dos nomes dos vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU, onde o seu nome consta. Nesses dias, o senhor não tem vontade de dar um canetaço, pegar essa sua caneta e revogar essa lei? Olha, essa questão do aumento, a gente fala assim, nós tivemos o aumento da planta de valores, que consequentemente sobra para o IPTU, a planta de valores de Joaçaba. Essa planta de valores, ela foi estudada por uma equipe externa, depois, num segundo momento, uma equipe interna, mas também com algumas imobiliárias de Joaçaba, que participaram dessa reavaliação dos terrenos territoriais. Não tem nada com predial.
é nos terrenos territoriais. E foi feito um escalonamento de aumento que, quando veio a proposta do Poder Executivo, e é bom deixar claro à população que a Câmara não fez nenhum projeto nesse sentido. O Poder Executivo fez o projeto, encaminhou para a Câmara, explicou para a Câmara através da sua equipe técnica e política, e nós lá sugerimos algumas alterações, e da forma que o projeto chegou até esse aumento, ele teve uma redução aí em torno de 40% do que veio inicialmente. Além disso, isso seria cobrado em 3 anos, 50%, 30% e 20%. E nós pedimos que esse prazo fosse prorrogado em até 5 anos. Portanto, 50, 20, 10, 10 e 10. Mas a gente não entende muito esse percentual quando se fala em chegar ao 100. O que é isso? Dentro do valor venal de cada terreno. Do valor venal. Então, esse 50 pode significar 300%, como pode significar 20%. No entanto, temos ainda 3 parcelas de 10 pela frente. E essas 3 parcelas, nós na semana que vem, já que nós não criamos isso, nem como vereadores, nós vamos conversar com o seu prefeito municipal, Rafael Lasky, que é o prefeito eleito de Joaçaba, e é ele que mandou o projeto para a Câmara de Vereadores, para que ele possa fazer uma revogação dos 3 próximos anos, do 10, 10, 10, e que isso significa mais do que 10, evidentemente, fora a correção anual, que essa seria justa e legal, para que ele encaminhe um projeto, que tem que partir do Executivo, que ele encaminhe um projeto para a Câmara, e nós já nos reunimos, por unanimidade nós votaremos lá na Câmara, sim, favorável à revogação dos 3 próximos anos. Isso é necessário, isso nós não abrimos mão, e vamos cobrá-lo já na terça ou quarta-feira da próxima semana, para que tome essa atitude. Particularmente o ano passado, quando teve esse aumento dos 50, eu percebi que não estava dentro dos padrões, achei um pouco alto. E disse, prefeito, penso que se deveria revogar esse 50% que falta. Fui vencido, a administração não quis, que já tinha planejamento desse ano, etc, etc, que não ia mudar. Mas agora, como não tem planejamento dos próximos 3 anos, apenas o plano plurianual que prevê alguma possibilidade, mas que isso seja agora sim cerceado, porque Herval fez isso. Depois dos 50, mandou um projeto, o Guindani mandou, os vereadores votaram e acabou com os aumentos lá de Herval do Oeste. Em relação a Joaçaba, diz que esse projeto ele foi aprovado na surdina no final do ano. Isso é verídico? Não, na verdade é assim, a publicação dele 26 de dezembro, dá aparência de que foi na surdina, 26 de dezembro, mas o projeto só entrou lá pelo dia 10 de dezembro, na Câmara de Vereadores. Nós fizemos um estudo, chamamos os técnicos da Prefeitura que deram todas as explicações dessa planta de valores e se comprometeram em, a partir do momento que o contribuinte se achar injustiçado, por exemplo, dou um exemplo, Evandro, você tem um terreno que, na Vila Pedrini, por exemplo, esse teu terreno, você entende que ele vale 100 mil reais. E o imposto agora, com esses 70, que é 50 mais 20, está lá em 180 mil reais, você tem que pedir, você faz o pedido de revisão, a Prefeitura vai fazer a revisão e vai te cobrar 70% desse valor do 100, ou seja, sobre 70 mil e não sobre os 180. Porque eu fui procurado por exemplo, o proprietário de um terreno que disse o seguinte, do valor que está, se vocês me pagarem 50%, eu vendo o terreno hoje. Então é porque deve ser o valor mais do que venal, que seja o real, que é mais do que venal, esses 70 mil. Então é injusto o que está sendo cobrado desse contribuinte. Então ele deve fazer o pedido, lá será reavaliado e será baixado esse valor. Sem dúvida nenhuma, o que não pode é prejudicar dessa forma a população. Agora o que eu vejo que está sendo injusto é toda a carga, e inclusive dito por alguns funcionários da Prefeitura, o que é grave, vão cobrar dos vereadores, eles deram esse aumento. Isso é uma inverdade. Os vereadores têm cumplicidade do ponto de vista de ter aprovado esses números, porque dentro das explicações não seria tanto assim como está sendo. Agora, o projeto veio do Executivo, pensado, planejado, e voltou para o Executivo e foi sancionado pelo prefeito. Então, se alguém tem a primeira e grande responsabilidade, é o Poder Executivo. O IPTU de Joaçaba, ele certamente está entre os mais caros do Estado, e por isso eu vejo que o prefeito tem que revogar esse 30%,
revogar essas 3,10, os 3 próximos anos, e fazer os ajustes dentro do que o pessoal está achando injusto. Não sou contra quem entra na justiça, absolutamente. Se você se sentir prejudicado, se sentir ferido, tem que entrar mesmo. E o prefeito Rafael nos deixou o senhor com tinta para fazer isso, de repente? E ficar um marco na sua gestão nessa passagem? A revogação? A revogação, eu poderia encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores, mas eu só não o faço porque eu acho injusto. Eu não fui o idealizador do projeto, veio do Poder Executivo, hoje eu estou no Poder Executivo, apenas num mandato tampão de 22 dias, e eu tomar uma providência, porque eu não preciso ser herói de nada, eu nem desejo e nem preciso disso. Quem fez é o que deve tomar a providência, e nós, vereadores, sim, termos a hombridade e a humildade de aprovar isso que foi baixado. Eu poderia estar fazendo o nome e dizer, agora é candidato a prefeito ou vice, daí toma uma providência eleitoreira até, inclusive, visto que nós estamos nos 6 meses das eleições. Então deixa o prefeito fazer e nós aprovaremos e vamos, inclusive na próxima semana, cobrar muito dele que ele tome essa atitude. E diz que a prefeitura hoje está sem dinheiro, ó, e é tão verdade que está querendo financiamento. Vejamos aqui o que o prefeito fala. 70% vai representar, então, grande parte do parque, a parte básica, né, de solo. Depois vai faltar o mobiliário. Então nós temos um investimento de 2,3 milhões, a empresa Andrade inicia já as obras, já foi feita toda a parte de drenagem do parque, e esse é um sonho que vem desde 2009 sendo, né, construído junto com toda a administração, junto com o Felipe, que foi muito parceiro, o Eli em 2009 foi uma pessoa que correu muito atrás disso, e a decisão foi minha em tirar o estádio e fazer um parque para todas as pessoas. O senhor tem ideia, após ouvir esse esclarecimento do prefeito, essa entrevista, quanto vai ser o valor investido até o término desse parque? Olha, o que nós soubemos é que só para finalizar agora precisa de 2,7 milhões, que emprestaria-se 2,1 e 600 mil a prefeitura já teria disponível para estar concluindo isso. Então a gente não tem noção de quanto vai ficar esse parque, 6, 7 milhões, quem sabe. Nós não temos essa informação precisa, mas vai ficar nessa faixa, de 6 a 7 milhões para ter esse parque. Mas o parque hoje ele pode ter sua importância, tem seus fãs, mas a forma que está sendo feita agora, essa questão do empréstimo, para ser paga a conta pelo próximo prefeito, seja ele quem for, é que a gente está entendendo que não seja justa. Há pesquisa aí em alguns sites da nossa cidade, que 70% da população que participaram no site disseram contrários a que se faça esse empréstimo, até porque há outras tantas carências no município. Quais as melhorias de infraestrutura que Joaçaba necessita urgente? Olha, nós precisamos de muita coisa em Joaçaba. Eu visitei a maioria dos bairros, eu creio que até na sua totalidade, e tem muitos bairros aí que estão intrafegáveis. Então precisa urgentemente de um planejamento final aí de acerto nessas ruas, tanto na questão do calçamento, como do asfalto, como das bocas de lobo, como da roçada. Quer dizer, é um sem número de problemas que nós temos nos bairros. Todos eles têm solução, Evandro, e não é uma solução tão cara assim. E nem precisa de financiamento. E sem financiamento, com dinheiro próprio. E essas soluções têm que acontecer imediatamente. Eu diria que em 90 dias nós conseguiríamos deixar os bairros de Joaçaba um brinco, muito bom, com bastante traficabilidade. O que precisamos é falta de vontade, mesmo. De repente? Não é falta de vontade da parte da administração de querer fazer? É ação. Eu vejo assim, a nossa administração, primeiro que precisa, para o próximo gestor, é um choque de gestão. Precisamos de uma reforma administrativa. É muita gente ganhando como secretário, com staff de secretário, são 13 pessoas. E não tem toda essa necessidade. Joaçaba tem que trabalhar com 6 secretários, contando o procurador do município e tudo. 6. Dá para eliminar, então, no mínimo a metade. No mínimo a metade. Precisa diminuir os diretores, gerentes. Nós precisamos de um enxugamento e, quem sabe, uma valorização um pouco mais dos funcionários. Nós temos alguns funcionários que você tem que tirar o chapéu. São ótimos. São ágeis, são trabalhadores, são voluntariosos. E nós temos também os encostados, os que querem muito pouco. Porque a estabilidade, ela cria e gera, às vezes, essa questão. De você, eu tenho estabilidade, eu não preciso me empenhar tanto. O que é uma questão, assim, muito chata.
As pessoas devem honrar o seu salário e honrar o seu concurso. O insatisfeito pede a conta, vai para a iniciativa privada, vê lá como funciona na iniciativa privada. E Joaçaba precisa ser administrado como uma empresa. O que o senhor destaca da sua ação como prefeito em exercício? O que vai ficar para a comunidade, para as pessoas, como um marco do Juscelino Ferraz? Eu penso que vai ficar um marco que eu fui um prefeito diferente. Eu não quero dizer que eu fui melhor ou pior. Um prefeito trabalhador, que trabalhou de 8 a 10 horas por dia. Um prefeito que percebeu que a cidade tem viabilidade, que a cidade precisa de algumas lombadas, como 2 eu determinei que fossem feitas, já foi feito o projeto, lombadas estendidas para evitar acidentes, não só de pessoas como dos seus veículos, mas principalmente o ser humano. Eu deixei uma marca também de atendimento de qualidade, atender a todos. Isso é muito importante. Mais uma marca, visitar. As pessoas gostam da visita. Por exemplo, então conseguiu derrubar aquele muro que tem dentro da prefeitura nesses dias? Me diz um senhor do Flor da Serra que há 7 anos ele gostaria de conhecer o gabinete do prefeito. E agora ele teve a oportunidade e o prazer de conhecer. Isso me deixa muito feliz. Vejo que tem como se fazer um grande trabalho em Joaçaba, seja quem for o próximo prefeito, mas alguns conceitos certamente precisam ser mudados. Só para finalizar, eu gostaria também de falar que eu consegui, para a Escola Rotary da Vila Pedrini, uma verba lá em Florianópolis, no dia de ontem, já havia mandado um ofício do deputado Silvio Drevek, que é do partido do PP, do meu partido. Eu consegui R$60 mil, o valor é pequeno, mas ajuda, com relação a fazer uma pequena reforma do telhado da Escola Rotary da Vila Pedrini, porque visitando esses dias com chuva, o próprio laboratório de informática tinha de 8 a 10 centímetros de água lá dentro. E daí como você vai manter um maquinário desse? O maquinário estava todo num canto, com lona preta em cima, para poder se proteger dentro de uma escola. E em consequência disso, as crianças pequenas, por exemplo, do prezinho lá, estavam numa sala que estava com aquele cheiro impossível, né, de coisa velha. E eu respeito essas crianças, seres humanos. Se fossem os meus netos lá dentro, eu não deixaria nessa escola. Mas e se eu não pudesse pagar uma outra escola? Então nós temos que dar condições, temos que dar qualidade de vida para todas as pessoas e o direito, principalmente, de estudar, que é lei federal, inclusive. Prefeito, deixamos o microfone da TV Bom Dia CC para o senhor fazer as suas recomendações final e sua mensagem. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a você, Evandro, e toda a tua equipe pela oportunidade de estar falando, para que as pessoas, a gente sabe, estão acessando, estão vendo, certamente estarão participando do que nós falamos aqui. E é um veículo muito importante aqui para a nossa comunidade, não só para Joaçaba, porque hoje você está no mundo, e isso é fundamental. A gente fala aqui instantaneamente, isso corre o mundo. E as pessoas saberem o que é Joaçaba, como está sendo tratada Joaçaba, o que pode ser feito por Joaçaba, isso é muito bom, é muito importante. E nós queremos nos colocar à disposição lá na Câmara de Vereadores, que lá esse ano ainda é o meu lugar, retorno à presidência já na terça-feira, e lá eu fico até 31 de dezembro. E gostaria muito, então, de agradecer a oportunidade e dizer que lá na Câmara a gente está à disposição e vamos continuar trabalhando, brigando no bom sentido, para que as solicitações que eu recebi, que passou de 100, isso é impossível de fazer, vou passar uma cópia para o prefeito, dizendo a ele que eu gostaria muito que algumas dessas ações ele desse continuidade, ele pudesse fazer isso ser realizado, porque não é o meu anseio, é o anseio da população joaçabense. Muito obrigado. Agradecemos a presença do prefeito de exercício de Joaçaba, Juscelino Ferraz, e bom dia, Joaçaba é nosso, é de você. Participe, você também.